Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamurupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Shri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir para dar sequência, então, a esta leitura do Bhakti Tattva Viveka. E hoje é a nossa última aula, terminaremos o capítulo 4. E com certeza foi um estudo muito profundo, muito proveitoso, que serve de suporte, né? É a base para que você possa começar a sua prática devocional. Sem o conhecimento apresentado aqui nesse livro, por Srila Bhaktivinoda Thakur, fica muito difícil, praticamente impossível, nós darmos sequência na nossa prática de Bhakti Yoga, porque, com certeza, nós não conseguiremos ter a desenvoltura necessária para alcançar a perfeição, simplesmente deixando fluir tudo aquilo que vem no nosso coração, como se Bhakti se resumisse a isso. Tá certo? Bom, na última aula nós então analisamos falamos dos três tipos de devotos, Kanishta, Madhyama e Uttama, e analisamos os dois primeiros. Então agora nessa última aula nós vamos falar do Uttama Adhikari. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur ele começa dizendo: existe uma grande necessidade de nos esforçarmos para alcançar o estágio de Uttama Adhikari. Então, ou seja, devemos sempre ter a ambição de nos tornarmos um devoto de alta classe, né? E não simplesmente nos deixarmos, como se diz, satisfazer com menos. Tá? Um devoto de Krishna ele nunca está satisfeito, na verdade, com a devoção dele. Até quando ele chega no estágio mais elevado, ele continua insatisfeito com a própria devoção. Então, um dos sintomas de que você realmente está manifestando
Devoção pura é quando você sente que você não tem devoção nenhuma. Tá? O devoto mais avançado, ele vê todo mundo como se fosse um grande devoto de Krishna. E vê a ele mesmo como sendo um pior dos devotos de Krishna. Tá? Por que isso acontece? Uma questão simples. Nós vemos nos outros aquilo que nós somos. Correto? Nós projetamos nos outros aquilo que nós temos dentro de nós. A nossa capacidade de compreender o mundo, ela molda as pessoas. Então, se você não tem uma realização específica em Bhakti, você não tem como perceber se o outro tem também. Entende? Você só consegue ver no outro aquilo que você tem dentro de você. Então, como o Tamadikari ele tem tudo, ele vê, inclusive, a alma daquela pessoa. Ele vê todo mundo servindo a Krishna. Aí acontece um fenômeno interessante, por quê? Porque esse Uttamadikari, se ele não se limita ou não se restringe, tá? Não sei se essa é bem a palavra, mas se ele não se controla, tá? Ele simplesmente não consegue nem orientar as demais pessoas. Tá? Então, o que acontece? Os nossos mestres, todos os nossos grandes mestres, todos eles são Uttamadikaris. Tá? Mas o que permite a eles interagir com o mundo e interagir com os devotos, principalmente com seus discípulos, vendo ali a necessidade de cada um, entendendo o nível de cada um e não achando que todo mundo já é um grande devoto, é o fato de que ele desce para a plataforma de Madhyamadikari. Isso é muito importante entender. Tá? O devoto puro, quando ele vira um acharya, quando ele vira um preceptor, um guia para vários outros devotos, ele precisa descer a sua consciência para o nível de Madhyamadikari, para o nível intermediário, porque só nesse nível intermediário é que você consegue ter a clara distinção entre quem é um Uttama e quem é um Kanishta. Correto? Então, o Uttama, ele acha que todo mundo é Uttama e ele não é. Já o Kanishta é o contrário, ele acha que todo mundo é Kanishta e ele é um Uttama. Tá? Essa é a condição do devoto neófito. Só que o devoto intermediário, ele é o melhor devoto para poder pregar. Mas pode ser tanto um que ascendeu de Kanishta para Madhyama, ele também se torna um pregador, um orientador, tanto quanto um que veio do Uttama para o Madhyama. Tá? Só que é muito melhor você ter um que veio do Uttama para o Madhyama. Tá? E esse que veio do Uttama para o Madhyama, que é o nosso Guru Parampara de modo geral, eles têm uma vantagem porque eles conseguem manter essa dupla personalidade. Então, às vezes, eles estão muito absortos internamente, numa consciência interna chamada Antardasha. Às vezes, eles estão numa consciência meio interna, meio externa, que é Ardha Bahya Antardasha, tá? E, às vezes, eles estão totalmente na consciência externa, como Madhyamas, que é Bahya Dasha, a consciência totalmente externa. Tá? Então, ele é capaz de guiar a todos, porque ele tem a capacidade de discriminar e ver o nível de cada um e instruir cada um da maneira como é necessário. Correto? Bom, voltando aqui ao texto. Então ele diz, nós devemos nos esforçar ao máximo para chegar ao nível de um devoto mais elevado, Tamadikari. Isso é possível somente quando nos ocupamos em ouvir e cantar na associação dos devotos puros. Correto?
não devemos jamais pensar que alguém se torna um Uttamadhikari simplesmente por praticar diligentemente, né, ouvir e cantar, e depois manifestar sintomas como derramar lágrimas, tremer, dançar, etc. Porque esses sintomas também se manifestam no estágio de Bhakti Abhasa, na fase de Bhakti Abhasa, a gente pode dizer, né? Lembram lá do começo do estudo, no primeiro capítulo, quando ele começa a falar de Bhakti Abhasa, desses sintomas de chorar, tremer, né, manifestar certos sintomas estáticos que, na verdade, não têm o seu fundamento na devoção pura, mas eles podem estar o quê? Sendo motivados por sentimentos ligados ao cultivo do conhecimento impessoal, à liberação, né? Podem estar ligados também a emoções mundanas, tá? Ou a felicidade de saber que será liberado um dia, né? Enfim, ele enumera vários, ali quem quiser pode voltar, né, e ouvir de novo para entender bem esse processo. Então aqui, basicamente, o importante é o quê? Sadhu Sangha. Estar sempre na associação de um devoto mais elevado, de preferência de um devoto Uttamadhikari, que atua na plataforma de Madhyama Adhikari. Isso é muito importante entender. Tá? Qualquer suavização do coração e determinação para realizar para compreender a sua identidade inerente, que estão visíveis nos estágios iniciais de Bhakti pura, são muito superiores do que a demonstração, né, desses sintomas, como ficar inconsciente, cair inconsciente, e etc., que são resultado, né, daqueles que praticam Bhakti Abhasa. Tá? Então, nem se compara. Nem se compara um sintoma com o outro. Né? Uma forma de êxtase com um reflexo, né, pervertido desse êxtase. Então, é por isso, agora eu volto a reforçar isso, é por isso que, se nós não tivermos o embasamento do estudo técnico da coisa, nós não sabemos, diante dos nossos olhos, discernir, né? Identificar se aquele sintoma vem porque o devoto ele está tendo realizações em Bhakti pura, ou se são sintomas do Bhakti Abhasa. Você não sabe, então você vai ter que estudar aquela personalidade, você vai ter que olhar nas escrituras, você vai ter que comparar uma série de coisas, uma série de padrões, para ver se realmente aquela pessoa está manifestando um sintoma autêntico de Bhakti pura, né, de êxtase de Bhakti pura. Tá? Com a prática, com a experiência, só de você bater o olho, você já sente, você já sabe. Né? Mas no começo não, tanto é que muita gente, né, é enganada. Principalmente pessoas mais simples, pessoas de vilas, né, pessoas que não têm uma capacidade intelectual muito grande, que são muito emotivas. Não está relacionado com o nível econômico, não é isso, tá? Mas são pessoas que geralmente são mais emotivas. Claro que tem pessoas de cidade também, mas do modo geral, o Vaishnavismo, no caso, né, como ele tem essa cultura de vila pela Índia, principalmente na Bengala, que foi toda a inspiração para Srila Bhaktivinoda Thakur escrever esses livros, que foi onde surgiram os sarrajias, né, os imitadores. Né? Então, nós vemos isso, entende? Essa condição. São pessoas que não têm um discernimento racional suficiente, e tudo é baseado na emoção. Tudo. Eu, viajando pela Bengala, já há vários anos, com uma experiência
bastante grande nesse sentido, nas vilas, pregando, isso já, há 12 anos praticamente, eu já vi muita coisa e já detectei, já entendi, já passei por situações, já vi também toda essa manifestação desses sintomas aí que são descritos. Então, para mim tudo isso é algo que é de fato assim real, prático, tá? Ele é algo presente na cultura Vaishnava até hoje, até este minuto em que nós ouvimos essa aula, entende? É uma coisa que faz parte do ser humano isso. Então, se você tiver o mínimo de sinceridade, tá, você vai querer questionar tudo isso. Tá? Então, quem vem para o movimento da Gaudia, tá, já encontra toda essa base, toda essa fundamentação, toda essa explicação para que ela possa se proteger, né, dos enganadores. Mas, ainda assim, tem aqueles que deixam, inclusive, a associação de Gurudeva e de outros mestres da Gaudia para se envolverem com esses imitadores, porque eles não têm a pureza ainda no coração suficiente, não têm sinceridade e, enfim, querem desfrutar dos sentidos, né? Então, é muito comum nós vermos, né, devotos que praticam assim intensamente, cantam muitas voltas por dia, vivem lá na Índia, no Dhamma, estão sempre fazendo um seva, sempre fazendo uma peregrinação, parikrama. Impressionante, eles estão muito ocupados em Bhakti. E você olha e você acha que são devotos realmente sérios, mas na verdade não são. Tá? Existem alguns hiatos dentro dessa prática deles, que é dedicada à gratificação dos sentidos, né? E muitas vezes a especulação, né, filosófica, a deturpação, né? Enfim, são muitos os quadros, né, que a gente pode analisar. Bom, então, portanto, aqui voltando ao texto, nós devemos nos esforçar para alcançar a devoção exclusiva com o maior cuidado. Devemos fazer um esforço especial para perseguir, né, para seguir um método apropriado de qualificação para Bhakti. Do contrário, não há a possibilidade de alcançar a associação eterna de Bhagavan. Agora, o Vishwa Vaishnava Dasa, um Vaishnava, ele escreve os seguintes versos aqui, citados por Bhagavan. São muitos versos, eu só vou ler a tradução. E diz o seguinte: quando Shraddha, aquela fé inicial, a fé mais tenra, que é baseada, né, tanto na fé pelas injunções das Escrituras, né, das regras das Escrituras, ou na avidez para seguir os passos de um Ragatmika Bhakti aparece no coração, a pessoa então alcança a qualificação para a devoção pura. Tá? Lembrando que são os dois tipos de fé que nós lemos na última aula: a fé de Vaidhi Bhakti e a fé de Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti, só seguir regras das Escrituras com medo da punição, né, com medo de ir para o inferno, e seguir Raganuga Bhakti, que é o quê? Querer servir no mesmo humor de um Ragatmika, ou seja, de um associado eterno de Krishna em Vrindavana. Então, ter essa avidez é a fé para Raganuga Bhakti. O aparecimento da fé não é causado pela renúncia por aderirmos aos deveres ocupacionais correspondentes à sua casta ou ao seu estágio de vida, como
um renunciante ou um homem casado, uma mulher casada, né? Ou nem mesmo por se tornar um erudito, capaz de recitar vários versos das Escrituras. A única causa para o aparecimento desta fé está na associação de um sadhu, que tem um profundo amor pelos passatempos de Krishna, pelo Harikatha, ele diz aqui, pelas narrações dos passatempos de Krishna, ou seja, pelo Harikatha. Quando esta fé aparece, você se torna então um Kanishta Adhikari. Quando você executa, pratica esses membros do Sadhana Bhakti, como ouvir, né, etc. E quando, pela influência do Sadhu Sangha, da associação com um sadhu, devoto puro, né, você se livra dos seus anartas, e a sua fé ela se condensa, né, e se transforma em nishtha, que é aquela fé firme, então você desenvolve a qualificação de um devoto intermediário, um Madhyama Adhikari. Então, uma característica do Madhyama Adhikari é que ele tem nishtha, tem fé firme. O devoto neófito, o nome dele já diz, Kanishta, é sem nishtha. Tá? Então, Kanishta não tem nishtha, não tem fé firme, ele só tem uma fé muito tenra, muito delicada, tá? Muito frágil, perdão, a palavra certa é frágil, uma fé muito frágil. Então, seguindo adiante, né, as atividades, né, levando adiante as atividades de sadhana bhakti, como ouvir, etc., e pela influência sempre da associação com os devotos puros, com os devotos mais avançados, que são mais avançados do que você, a sua nishtha se intensifica e assume a forma de ruchi, que é o gosto pela prática, um gosto intenso pela prática, que você já não quer mais fazer outra coisa que não seja bhakti, entende? O sadhaka, o praticante no qual este ruchi se desenvolveu, então ele é chamado de Uttama Adhikari. Apenas um Uttama Adhikari alcança a devoção exclusiva. Este é um processo eterno para o alcance de Bhakti pura. Mas se durante a execução deste processo gradual de sadhana você mantém uma má associação, né, daqueles que estão apegados aos prazeres sensuais, ou aqueles que estão apegados à concepção do impersonalismo, de yogis, gyanis, ou se você desrespeita um devoto puro ou comete uma ofensa a ele, então essa fé, ela, a fé tanto do Kanishta quanto do Madhyama irá secar até a raiz, e este sadhaka será incapaz de alcançar a Bhakti pura. Então devemos sempre evitar as más associações e as críticas, as ofensas aos Vaishnavas, qualquer que seja. Nessas condições, o sadhaka, ele se verá envolvido, então, preso, né, por Chaya Bhakti Abhasa, ou, no caso de cometer inúmeras ofensas, ele pode, inclusive, cair dentro de Pratibimba Bhakti Abhasa. A gente já ouviu esses dois conceitos, tem que voltar lá na segunda aula, eu acho. Portanto, até que você chegue no estágio de Uttama Adhikara, o sadhaka sincero e fiel deve permanecer extremamente cuidadoso. Do contrário, isso será muito difícil. Será muito difícil que ele alcance a devoção pura, que oferece, no final, os frutos do amor divino. Bom, então aqui terminou
o livro Bhakti Tattva Viveka. Uma mensagem muito profunda. Eu vou ler a última frase, então, só para a gente deixar bem claro. Então, até que você alcance o estágio de Uttamadikara, o estágio de Ruchi, tá? O sadhaka sincero e fiel deve permanecer extremamente cuidadoso. Entendam isso, extremamente cuidadoso. Do contrário, será muito difícil alcançar a devoção pura, que oferece os frutos do amor divino. Então, coloquem esses estudos em prática, se necessário. Ouçam novamente toda a série de aulas, é uma série muito curta, tá? Dá para vocês acompanharem novamente e aguardem o nosso próximo estudo, ok? Todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.